Quando eu perguntei, ele ficou diferente. Muito diferente. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Ela não precisava usar palavras fortes. Eu entendi. Uma mãe entende. Ele perdeu o controle, não é? Murmurei baixinho. Suzy manteve o silêncio por alguns segundos, até que confirmou com um pequeno aceno. Meu corpo inteiro ficou quente por dentro, mas minha mente ficou fria. Era a reação automática de proteção. Eu segurei o rosto dela com as 2 mãos. Você tá comigo agora. Eu vou cuidar de tudo. Você não vai passar por isso de novo. Nunca mais. Ela desabou de novo, encostando a cabeça no meu ombro. Senti o choro dela tremer através da minha camisa, como se cada lágrima fosse um pedido silencioso por socorro. Enquanto eu a abraçava, ouvi o celular dela vibrar. E vibrar. E vibrar. Peguei o aparelho sobre a mesa. O nome na tela fez minha respiração parar. Jackson. Chamando. Insistindo. Tentando. Bloqueei o celular no mesmo instante. Suzy segurou minha mão desesperada. Mãe, não deixe ele entrar. Por favor. Por favor. Ele não vai entrar. Eu prometo. Respondi com a voz mais firme que consegui. Mas a minha promessa ainda nem tinha terminado quando ouvi passos lá fora. Passos duros, apressados. Fui até a janela com cautela. E lá estava ele, parado no portão. O rosto tenso, as mãos inquietas, o corpo inclinado para frente como se estivesse tentando atravessar a grade com a força do olhar. Meu coração acelerou. Suzy se encolheu no sofá, vendo minha expressão mudar. É ele? Ela sussurrou. Eu apenas confirmei com a cabeça. E naquele instante eu soube. A madrugada estava longe de acabar. E aquela história estava apenas começando. Quando voltei a olhar pela janela, senti meu corpo entrar em estado de alerta absoluto. Já vi muitos olhares tensos na minha profissão, mas o de Jackson tinha algo que me incomodava de um jeito diferente. Não era apenas irritação, era controle. Aquela postura rígida, os passos curtos, as mãos apertando o celular como se tentassem forçar uma resposta. Ele estava inquieto, impaciente e perigosamente insistente. Eu fechei a cortina devagar e caminhei até o sofá, onde Suzy continuava encolhida, abraçando os próprios joelhos. O medo dela não era superficial. Era profundo, enraizado. O tipo de medo que não nasce em uma noite só. E isso me dizia mais do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Ele tá lá? Ela perguntou, sem coragem de levantar o rosto. Tá, mas ele não vai entrar. Respondi firme, sentindo minha voz assumir um tom que só assumo quando estou pronta para proteger alguém que amo. Você está aqui comigo. Nada vai acontecer. Ela hesitou por alguns segundos antes de levantar a cabeça e me olhar com os olhos cheios de lágrimas, como se precisasse daquilo para acreditar. Eu me sentei ao lado dela e coloquei sua mão entre as minhas. Suzy, preste atenção no que eu vou te dizer, falei, encarando-a com seriedade. Você não fez nada errado. Nada. O que quer que ele tenha falado, gritado ou insinuado, não é verdade. Você não é culpada do comportamento dele. Ela abaixou o rosto e seus ombros estremeceram quando começou a chorar de novo. O choro vinha baixo, porém carregado de tensão. Aquele choro que a gente segura por muito tempo até o corpo não aguentar mais. Do lado de fora, o portão balançou. Não um estrondo, não uma batida, mas um toque duro o suficiente para mostrar que ele ainda estava ali. Poliana, a gente precisa conversar. A voz dele cortou o silêncio. Eu me levantei de imediato. Fica aqui, murmurei para Suzy. Não sai do lugar. Ela apenas assentiu, abraçando o próprio peito. Fui até a porta e falei alto, mas com firmeza. Jackson, agora não. Vai embora. Do lado de fora, ele deu alguns passos para trás. Ouvi.
Eu reconheci aquele som, o atrito leve do tênis contra a calçada. Ele respirou fundo, claramente irritado. Poliana, a Suzy tá aí dentro. Eu sei que ela tá aí. Eu só quero conversar com ela. O que ele chamava de conversar, eu já sabia muito bem que não era conversa. Era insistência, era pressão, era tentativa de manipular uma situação que ele sabia que estava fora do controle dele. Ela não está em condições de falar com você. Respeite meu espaço e vá embora. Houve alguns segundos de silêncio pesado. Depois, ouvi o clique da tela do celular sendo acesa. Ele estava mandando mensagens. Muitas. Talvez para Suzy, talvez para mim, talvez para ele mesmo justificar sua própria impulsividade. Voltei à sala. Suzy olhava fixamente para o celular em cima da mesa como se tivesse medo do aparelho tocar de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. O celular vibrou tantas vezes em sequência que parecia que ia sair da mesa. Eu peguei rapidamente e coloquei no modo silencioso. Mãe, ele nunca ficou assim. Nunca desse jeito. Eu segurei sua mão. É justamente por isso que você está aqui. E é justamente por isso que ele não vai entrar. Suzy respirou fundo, tentando puxar o ar como quem tenta recuperar um pedaço de si mesma. Mãe, quando ele viu as mensagens no celular dele, da outra mulher, ele ficou transtornado. Ele dizia que eu estava interpretando errado, que era só conversa. Mas aí, ele fechou os olhos e balançou a cabeça devagar. Ele mudou. De repente. E eu fiquei com medo. Muito medo. Eu já esperava ouvir aquilo, mas ainda assim dói ouvir da própria filha. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na minha porta, dessa vez de maneira suave. Fui até lá, ainda atenta ao portão onde Jackson estava, e olhei pelo pequeno vidro lateral. Era Vara, minha vizinha. Abri a porta devagar e ela entrou com a expressão carregada de preocupação. Poliana, tá tudo bem? Eu ouvi vozes e reconheci a de Suzy. Ela tá aqui? Ela perguntou mantendo o tom baixo, como quem sente o peso do ambiente. Tá sim, respondi. Ela veio pedir ajuda. E o Jackson apareceu aqui. Os olhos de Vara se alargaram. Eu sabia. Eu ouvi ele chamando, mas não quis abrir para não piorar as coisas. Quer que eu chame alguém? Eu posso ligar pro meu irmão, pro meu marido, pro que você quiser. Não, ainda não. Falei, tentando manter tudo sob controle. Mas fica de olho aberto. Ele tá no portão, insistindo. Ela se aproximou da janela para olhar discretamente. Poliana, ele não parece bem. Ela murmurou. E eu não tô falando só de nervoso. Parece outra coisa. Sim, eu também tinha sentido isso. Uma inquietação que não era só raiva, mas um tipo estranho de desespero. Suzy apareceu na porta do corredor abraçando um cobertor. Tia Vara, sussurrou. Vara correu até ela e a abraçou. Minha menina, o que aconteceu com você? Suzy simplesmente chorou de novo. E aquilo foi o suficiente para que até Vara entendesse a gravidade da situação sem precisar de detalhes. Eu fiquei olhando aquela cena, sentindo uma mistura de dor e força ao mesmo tempo. Era duro ver minha filha assim. Mas ver que ela ainda tinha quem a acolhesse me lembrava que ela não estava só. O choro de Suzy foi interrompido por uma voz agressivamente insistente do lado de fora. Poliana, você tá me ouvindo? Abra essa porta. Eu senti meu sangue gelar. Não pela ameaça explícita. Ele não tinha dito nada diretamente perigoso, mas pelo tom. Um tom que eu já tinha escutado em situações de risco. Um tom que sempre acende meu alerta mais profundo. Vara me olhou séria. Você não vai abrir, né? Claro que não, respondi. Mas preciso que vocês fiquem atrás de mim. Ele não vai entrar enquanto eu estiver aqui. Suzy se encolheu atrás de mim. Eu respirei fundo. Eu sabia que a situação estava ficando mais séria.
Eu sabia que ele não ia embora tão cedo. E eu sabia que aquela madrugada estava começando a tomar um rumo que exigiria mais da minha força do que eu previa quando abri a porta para minha filha. Eu só não imaginava que ainda naquela noite, algo deixado no meu portão mudaria completamente tudo. Quando voltei a olhar pela janela, senti meu corpo entrar em estado de alerta absoluto. Já vi muitos olhares tensos na minha profissão, mas o de Jackson tinha algo que me incomodava de um jeito diferente. Não era apenas irritação, era controle. Aquela postura rígida, os passos curtos, as mãos apertando o celular como se tentassem forçar uma resposta. Ele estava inquieto, impaciente e perigosamente insistente. Eu fechei a cortina devagar e caminhei até o sofá, onde Suzy continuava encolhida, abraçando os próprios joelhos. O medo dela não era superficial, era profundo, enraizado. O tipo de medo que não nasce em uma noite só. E isso me dizia mais do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. "Ele tá lá?" ela perguntou, sem coragem de levantar o rosto. "Tá, mas ele não vai entrar", respondi firme, sentindo minha voz assumir um tom que só assumo quando tô pronta para proteger alguém que amo. "Você tá aqui comigo. Nada vai acontecer." Ela hesitou por alguns segundos antes de levantar a cabeça e me olhar com os olhos cheios de lágrimas, como se precisasse daquilo para acreditar. Eu me sentei ao lado dela e coloquei sua mão entre as minhas. "Suzy, preste atenção no que eu vou te dizer", falei, encarando-a com seriedade. "Você não fez nada errado. Nada. O que quer que ele tenha falado, gritado ou insinuado, não é verdade. Você não é culpada do comportamento dele." Ela abaixou o rosto e seus ombros estremeceram quando começou a chorar de novo. O choro vinha baixo, porém carregado de tensão. Aquele choro que a gente segura por muito tempo até o corpo não aguentar mais. Do lado de fora, o portão balançou. Não um estrondo, não uma batida, mas um toque duro o suficiente para mostrar que ele ainda estava ali. "Poliana, a gente precisa conversar." A voz dele cortou o silêncio. Eu me levantei de imediato. "Fica aqui", murmurei para Suzy. "Não sai do lugar." Ela apenas assentiu, abraçando o próprio peito. Fui até a porta e falei alto, mas com firmeza. "Jackson, agora não. Vá embora." Do lado de fora, ele deu alguns passos para trás. Ouvi. Eu reconhecia aquele som. O atrito leve do tênis contra a calçada. Ele respirou fundo, claramente irritado. "Poliana, a Suzy tá aí dentro. Eu sei que ela tá aí. Eu só quero conversar com ela." O que ele chamava de conversar, eu já sabia muito bem que não era conversa. Era insistência. Era pressão. Era tentativa de manipular uma situação que ele sabia que estava fora do controle dele. "Ela não está em condições de falar com você", respondi. "Respeite meu espaço e vá embora." Houve alguns segundos de silêncio pesado. Depois ouvi o clique da tela do celular sendo acesa. Ele estava mandando mensagens. Muitas. Talvez para Suzy, talvez para mim, talvez para ele mesmo justificar sua própria impulsividade. Voltei à sala. Suzy olhava fixamente para o celular em cima da mesa, como se tivesse medo do aparelho tocar de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. O celular vibrou tantas vezes em sequência que parecia que ia sair da mesa. Eu peguei rapidamente e coloquei no modo silencioso. "Mãe", ela sussurrou, "ele nunca ficou assim, nunca desse jeito." Eu segurei sua mão. "É justamente por isso que você está aqui. E é justamente por isso que ele não vai entrar." Suzy respirou fundo, tentando puxar o ar como quem tenta recuperar um pedaço de si mesma. "Mãe, quando ele viu as mensagens no celular dele, da outra mulher, ele ficou transtornado.
Ele dizia que eu estava interpretando errado, que era só conversa. Mas aí, ela fechou os olhos e balançou a cabeça devagar. Ele mudou, de repente, e eu fiquei com medo, muito medo. Eu já esperava ouvir aquilo, mas, ainda assim, dói ouvir da própria filha. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na minha porta, dessa vez de maneira suave. Fui até lá, ainda atenta ao portão onde Jackson estava, e olhei pelo pequeno vidro lateral. Era Vera, minha vizinha. Abri a porta devagar e ela entrou com a expressão carregada de preocupação. Poliana, tá tudo bem? Eu ouvi vozes e reconheci a de Suzy. Ela tá aqui? Ela perguntou, mantendo o tom baixo, como quem sente o peso do ambiente. Tá sim. Ela veio pedir ajuda. E o Jackson apareceu aqui. Os olhos de Vera alargaram. Eu sabia. Eu ouvi ele chamando, mas não quis abrir para não piorar as coisas. Quer que eu chame alguém? Eu posso ligar pro meu irmão, pro meu marido, pro que você quiser. Não, ainda não, falei, tentando manter tudo sob controle. Mas fica de olhos abertos. Ele tá no portão insistindo. Ela se aproximou da janela para olhar discretamente. Poliana, ele não parece bem, ela murmurou. E eu não tô falando só de nervoso, mas parece outra coisa. Sim, eu também tinha sentido isso. Uma inquietação que não era só raiva, mas um tipo estranho de desespero. Suzy apareceu na porta do corredor abraçando um cobertor. Tia Vera, ela sussurrou. Vera correu até ela e a abraçou. Minha menina, o que aconteceu com você? Suzy simplesmente chorou de novo. E aquilo foi suficiente para que até Vera entendesse a gravidade da situação sem precisar de detalhes. Eu fiquei olhando aquela cena, sentindo uma mistura de dor e força ao mesmo tempo. Era duro ver minha filha assim, mas ver que ela ainda tinha quem a acolhesse me lembrava que ela não estava só. O choro de Suzy foi interrompido por uma voz agressivamente insistente do lado de fora. Poliana, tá me ouvindo? Abre essa porta. Eu senti meu sangue gelar. Não pela ameaça explícita. Ele não tinha dito nada diretamente perigoso, mas pelo tom. Um tom que eu já tinha escutado em situações de risco. Um tom que sempre acende meu alerta mais profundo. Vera me olhou séria. Você não vai abrir, né? Claro que não, respondi. Mas preciso que vocês fiquem atrás de mim. Ele não vai entrar enquanto eu estiver aqui. Suzy se encolheu atrás de mim. E eu respirei fundo. Eu sabia que a situação estava ficando mais séria. Eu sabia que ele não ia embora tão cedo. E eu sabia que aquela madrugada estava começando a tomar um rumo que exigiria mais da minha força do que eu previa quando abri a porta para minha filha. Eu só não imaginava que aquela noite, algo deixado no meu portão mudaria completamente tudo. Quando ouvi a voz de Jackson firme, baixa e carregada de tensão, essa história ainda não acabou. Senti o ar da sala ficar mais pesado. Não era uma ameaça direta, mas era o tipo de frase que, pela minha experiência, costumava anteceder comportamentos imprevisíveis. Ele não estava simplesmente pedindo para conversar. Ele estava insistindo em manter o controle, mesmo do lado de fora de um portão fechado. Suzy se encolheu ainda mais no sofá, apertando o cobertor com tanta força que seus dedos ficaram marcados. Eu me aproximei dela, tentando transmitir uma segurança que, naquele momento, eu mesma precisava encontrar dentro de mim. Filha, escuta. Ele não manda aqui. Ele não decide nada nesse espaço. Você está protegida, murmurei. Ela respirou fundo, como se estivesse tentando puxar coragem. A cada segundo, eu entendia ainda mais o quanto ela vinha segurando tudo sozinha por tanto tempo. A maneira como ela reagia, como olhava para a porta, como seu corpo encolhia cada som lá fora, não era de alguém que viveu uma situação isolada. Era de alguém que vinha passando por uma sequência de pressões emocionais que se acumulavam até o ponto de ruptura. Vara, que continuava próxima à janela, franziu a testa. Poliana, eu acho que ele está esperando você sair. Ele está te vigiando. Eu sei, respondi, mas não vou facilitar para ele.
Eu me aproximei da porta e olhei pelo vidro lateral. Jackson estava parado bem em frente ao portão, com os braços cruzados, mas seus pés não paravam de se mover, batendo no chão de forma inquieta. Ele olhava constantemente para a porta, como se uma parte dele esperasse que eu perdesse a paciência e fosse até lá discutir. Como se estivesse provocando, tentando forçar alguma abertura emocional. Não iria acontecer. Voltei até a mesa, onde o envelope ainda estava aberto. Peguei a folha novamente, tentando entender o que se passava naquele texto rabiscado às pressas. Era incoerente, como se ele quisesse justificar tudo sem assumir nada. A típica tentativa de reorganizar a narrativa para parecer o lado correto. No entanto, havia uma parte na carta que me chamou a atenção. No final, ele tinha escrito: "Eu sei que você vai vir falar comigo. Você sempre vem. Eu conheço você." Essa frase me incomodou profundamente. Não porque fosse verdade, eu jamais iria até ele nessas circunstâncias, mas porque revelava a percepção que ele tinha sobre mim, sobre Suzy e até sobre o que ele acreditava controlar. Era como se ele tivesse certeza de que, no fim das contas, a versão dele da história prevaleceria. Eu dobrei o papel novamente, desta vez com mais força. "Esse tipo de coisa não vai mais acontecer", murmurei para mim mesma. Nesse momento, alguém bateu na porta. Não forte, não agressivo, mas firme. Eu gelei por um segundo. Olhei pela janela. Jackson continuava no mesmo lugar, o que significava que não era ele. Fui até a porta, respirei fundo e olhei pelo vidro lateral. Era Verônica, a profissional de saúde que já conhecia a Suzy de atendimentos anteriores. E isso explicava o horário. Ela era daquelas pessoas com quem podíamos contar a qualquer momento. Provavelmente Vara avisou discretamente enquanto eu falava com minha filha. Abri a porta imediatamente. "Verônica, ainda bem que você veio." Ela entrou rápido, mas com cuidado. Seus olhos analisaram o ambiente em segundos, a tensão no ar, Suzy encolhida no sofá, o envelope na mesa e, pela janela, o vulto de Jackson no portão. "Eu vim assim que recebi a mensagem", ela murmurou. "Suzy, você tá bem para eu chegar perto?" Suzy assentiu com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Verônica se sentou ao lado dela e pegou delicadamente suas mãos. A voz da profissional era calma, profunda, quase terapêutica só por existir. Suzy começou a chorar de novo, mas desta vez era um choro diferente. Não era desespero, era libertação. As lágrimas caíam como se cada uma carregasse um pouco do peso que ela vinha segurando no peito por tanto tempo. Vara que se aproximou e colocou uma manta sobre os ombros de Suzy. Eu fiquei de pé observando a cena com o coração apertado, mas aliviado. Eu sempre cuidei das pessoas ao meu redor, mas naquele instante eu agradeci por ter alguém cuidando da minha filha com a delicadeza que ela precisava. Enquanto isso, Jackson continuava lá fora. Uma presença incômoda, insistente, que parecia incapaz de aceitar que não tinha mais controle sobre a situação. Verônica levantou os olhos para mim e falou baixinho: "Poliana, ela precisa descansar, mas antes, preciso saber. Ele sabe que ela tá aqui?" Suzy respondeu antes de mim. "Sabe. Ele veio atrás de mim. Ele ficou chamando. Ele trouxe um envelope." Verônica suspirou profundamente. "Isso não é bom. Esse tipo de comportamento não costuma acabar rápido." Eu sabia disso, e ela sabia que eu sabia. Estávamos falando a mesma língua. A língua de quem entende que certas situações não se resolvem com conversa. De repente, ouvimos algo diferente lá fora. Não passos, não batidas, mas o som de um carro se aproximando devagar. Eu fui até a janela. Um veículo oficial parou em frente à minha casa. Era o carro de serviço do comandante Rosales. Quando a porta abriu, ele desceu com postura firme e olhar atento. Vara deu um pulo. "Poliana! É o comandante!" Eu chamei. Eu sabia que vocês não iriam, mas alguém precisava agir. Eu senti um misto de surpresa e alívio. Rosales se aproximou do portão e observou Jackson, que imediatamente mudou de postura. Ficou tenso, rígido, como se não soubesse como reagir à presença de autoridade. O comandante chamou. "Boa noite. Estamos com uma situação aqui." Jackson tentou aparentar calma, mas era visível o desconforto no olhar. "Só quero conversar com a minha esposa. Só isso." Rosales olhou para a porta da minha casa. Eu dei um pequeno aceno pela janela.
Ele entendeu tudo sem que eu precisasse dizer nada. A experiência dele falava por si só. Ele se aproximou ainda mais de Jackson. Aqui não é o momento, nem o lugar. Preciso que você se afaste e aguarde contato em outro horário. Agora. O tom dele era calmo, mas firme. Um tom que não abria espaço para discussão. Mesmo assim, Jackson insistiu. Ela tem que falar comigo. Rosales deu um passo à frente. Não, ela não tem. E você vai sair daqui agora. A tensão tomou conta do ambiente por alguns segundos, até que, finalmente, Jackson respirou fundo, virou o rosto para o lado e saiu caminhando devagar pela calçada. Não era rendição, não era arrependimento, era recuo, e recuos assim são sempre perigosos. Quando o vi sumir pela rua, meu corpo finalmente permitiu que eu inspirasse profundamente. Vara colocou a mão no peito. Graças a Deus. Mas algo na minha intuição dizia que aquilo não era o fim. Era o intervalo. Verônica se aproximou de mim e falou baixinho. Poliana, ele vai tentar de novo. Eu assenti. Eu sabia. E naquela noite, algo maior ainda estava para acontecer. Algo que tornaria tudo mais delicado. Quando a viatura de Rosales se afastou lentamente da rua, levando consigo a presença de autoridade que por alguns minutos estabilizou o ambiente, senti meu corpo finalmente permitir um suspiro mais profundo. Mas não era alívio total. Era apenas aquela pequena abertura de respiro que surge no meio da tempestade, e não após ela. Jackson havia ido embora, porém, não como alguém que desistiu. Ele se afastou como quem recua para observar melhor, para reorganizar o discurso, para esperar a próxima chance. E isso, para mim, era muito mais preocupante do que se ele tivesse insistido em ficar. Voltei para dentro e fechei a porta com calma, sem barulho. Talvez porque parte de mim ainda estivesse tentando manter o controle do ambiente, como se a casa pudesse sentir qualquer variação brusca de energia. Suzy estava sentada mais ereta agora, mas ainda demonstrava aquele estado emocional instável, o corpo presente, mas a mente em reconstrução. Verônica estava ao lado dela, oferecendo conforto sem invadir o espaço dela. E Vara permanecia perto da janela, como uma sentinela silenciosa. Ele foi mesmo? Suzy perguntou, a voz baixa, como se tivesse medo de pronunciar a frase em voz alta. Foi, respondi, sentando ao lado dela. Mas isso não significa que você está livre do impacto de tudo o que aconteceu. É por isso que eu quero que você fique aqui, comigo, pelo tempo que precisar. A nossa casa é seu porto seguro, Suzy. Ela respirou fundo, como se estivesse absorvendo aquele porto seguro pela primeira vez em muito tempo. Mãe, eu não queria que tivesse chegado a esse ponto, murmurou. Eu achava que, se eu tentasse conversar, ouvir, ceder, as coisas iam melhorar, mas cada vez parecia pior. E hoje eu senti que não conseguia mais controlar nada. Ela apertou as mãos com força. Eu segurei delicadamente. Filha, escuta. Você nunca vai controlar outra pessoa. Você pode tentar entender, pode tentar dialogar, mas quando alguém decide ultrapassar os limites emocionais do outro, só quem vive de fora enxerga. E eu tô vendo. Eu vi desde o momento em que você caiu nos meus braços naquela porta. Ela fechou os olhos, sentindo novamente o peso daquele momento. Era como se aquela lembrança tivesse marcado um antes e depois na vida dela. Eu não sei por onde começar daqui pra frente, mãe. Começa ficando segura. Depois a gente organiza o resto. Verônica sentiu com um sorriso leve. Você não precisa resolver nada hoje, Suzy. Nem amanhã. Agora é sobre descanso e estabilidade. Amanhã conversamos sobre próximos passos. Ela disse, com a doçura de quem sabe exatamente como conduzir alguém no meio de um abalo emocional forte. Enquanto elas conversavam, fui até a janela discretamente para conferir a rua. Ela estava vazia, mas eu sabia, pela postura de Jackson na última hora, que aquela ausência física não significava ausência total.
Pessoas em estado emocional instável raramente desaparecem de uma vez. Elas esperam, observam, retornam quando acham que têm alguma chance de recuperar controle. Quando voltei para perto de Suzy, percebi que ela tremia levemente. Não de medo imediato, mas daquele tipo de tremor que vem quando o corpo finalmente relaxa após muito tempo em tensão. Vou preparar algo para você comer. Você precisa de energia. Falei. Mãe, eu não consigo comer agora. Ela respondeu. Baixinho. Tudo bem, eu deixo pronto. Quando o seu corpo pedir, vai estar lá. Fui para a cozinha, mas continuei ouvindo as vozes baixas na sala. Suzy perguntava baixinho se teria problemas legais. Uma preocupação comum de alguém que viveu controle emocional prolongado. Verônica lhe respondia com calma que nada disso estava nas mãos dela, que o importante naquele momento era segurança emocional, não processo. Enquanto cortava algumas frutas, percebi minhas mãos levemente trêmulas. Naquele momento, compreendi. Eu estava em alerta há horas. Só o corpo de policial sustentava a firmeza até então. Mas por dentro, eu estava tão mexida quanto qualquer mãe estaria. Eu estava no meio do corte quando ouvi batidas leves na porta. Dessa vez educadas, suaves. Muito diferentes de antes. Meu corpo ficou imediatamente rígido. Eu atendo. Vara disse, já se levantando. Não, respondi rapidamente. Deixa comigo. Aproximei-no da porta novamente e olhei pelo vidro lateral. Era Valentim, funcionário do registro público, colega de longa data, e alguém que sempre teve grande respeito por mim. Ele parecia cansado, mas atento, como quem foi chamado para algo sério. Abri a porta. Valentim? A essa hora? Poliana, eu recebi uma mensagem urgente de Rosales. Ele pediu que eu viesse entregar isso pessoalmente. Ele estendeu um envelope oficial, mais grosso que o anterior, com carimbos e identificação do órgão público. Meu estômago se fechou. Peguei o envelope imediatamente. O que é isso? Perguntei. Documentos que dizem respeito a Suzy e ao comportamento de Jackson nos últimos dias. Ele pesquisou coisas estranhas no sistema. Tentou acessar informações sobre vocês duas. Isso fez o sistema acionar alerta interno. Rosales achou melhor te entregar agora mesmo. Meu coração falhou um segundo. Ele tentou acessar informações nossas? Perguntei. Tentou. Valentim confirmou. E não só tentou. Ele insistiu. Suzy colocou a mão na boca, surpresa e assustada. Meu Deus! Murmurou. Verônica se aproximou de mim. Isso confirma tudo. Ele não está apenas descontrolado emocionalmente. Ele está se movendo para recuperar domínio da situação de qualquer forma. Valentim continuou. Poliana, eu não posso dizer tudo aqui, porque parte disso é sigiloso. Mas você precisa ver o conteúdo. Hoje. Agora. Eu respirei fundo. Assenti. Fechei a porta atrás de Valentim enquanto ele se afastava devagar pela calçada. Coloquei o envelope sobre a mesa. A sala ficou em silêncio absoluto. Suzy me observava com os olhos arregalados. Ela sabia que o que estava naquele envelope mudaria muita coisa. Com mãos firmes, ainda que por dentro eu estivesse tremendo, abri a aba superior e tirei os documentos. A primeira página me fez sentir um frio intenso na espinha. Era um relatório indicando acessos indevidos ao sistema público, feitos por Jackson, tentando obter endereços, horários de plantão, informações pessoais, minhas e de Suzy. Meu coração disparou. Ele não estava apenas instável. Ele estava obcecado. E aquilo mudava tudo. Verônica olhou para mim muito séria. Poliana, a situação acabou de subir de nível. Vara colocou a mão no peito, assustada. E agora? Eu respirei fundo, ergui o olhar e respondi. Agora eu preciso proteger a minha filha de um jeito que ele nunca imaginou.
E naquele momento, eu soube. A madrugada não estava perto do fim. Na verdade, o verdadeiro confronto estava prestes a começar. Eu fiquei alguns segundos parada, segurando os papéis como se eles tivessem peso físico, não apenas emocional. O conteúdo estava ali, espalhado sobre a mesa, cada página revelando detalhes que eu jamais imaginei que Jackson teria procurado. Informações nossas, horários, movimentações, uma insistência silenciosa que, somada ao comportamento dele naquela noite, desenhava um quadro muito mais sério do que tudo que Suzy havia me contado. E a ficha caiu de um jeito doloroso. Minha filha não estava apenas emocionalmente abalada. Ela estava sendo monitorada, pressionada e cercada de uma forma que extrapolava qualquer discussão doméstica. Era obsessão. Era a tentativa de alguém recuperar controle sobre ela a qualquer custo. Verônica colocou a mão no meu braço. Poliana, isso não pode continuar. Não pode mesmo. Suzy olhava para mim com os olhos arregalados, como se estivesse vendo, página por página, o tamanho da tempestade que ela viveu nos últimos meses. Era como se cada documento arrancasse mais um pedaço da confiança que ela tinha em Jackson, uma confiança que, mesmo desgastada, ainda existia em alguma parte dela. Mas agora estava sendo destruída diante de nós. Ela aproximou a mão dos lábios. Mãe, ele realmente fez tudo isso? Eu me ajoelhei diante dela e segurei suas mãos, tentando manter a serenidade mesmo com o coração batendo acelerado. Filha, você não tem culpa de nada, nada. O comportamento dele é dele, não é responsabilidade sua, não é resultado de algo que você fez ou deixou de fazer. O que está acontecendo não é sobre amor, é sobre controle. As lágrimas dela caíram silenciosas, deslizando pelas bochechas. Era o tipo de choro que revela mais que 1000 palavras, um choro de libertação e luto ao mesmo tempo. Vara se aproximou, abraçando Suzy por trás, oferecendo aquele colo que só uma vizinha que vira família sabe dar. Era como se, naquele momento, todas nós estivéssemos ali reunidas, formando um escudo emocional em torno dela. Eu me levantei novamente e voltei aos papéis. Havia entre eles um registro de tentativa de acesso a informações confidenciais minhas. Ele queria saber meus horários de plantão, minhas rotinas. E isso mexeu comigo de um jeito que nem a profissão tinha me preparado. Porque quando alguém tenta invadir sua vida, não profissionalmente, mas pessoalmente, isso muda tudo. Senti o corpo inteiro entrar em modo de proteção máxima. Fechei a pasta com calma, respirei fundo e me virei para todos. Eu preciso tomar algumas decisões agora. Verônica cruzou os braços séria. Você sabe que eu estou aqui. O que precisar que eu faça, eu faço. Suzy olhava para mim como quem esperava uma resposta que determinaria o futuro dela, não apenas daquela noite, mas de tudo que viria depois. Eu me aproximei da mesa, apoiei as mãos e comecei a falar firme, como faço quando preciso trazer clareza em meio ao caos. A partir de hoje, você não volta para a casa dele, não agora, talvez nem depois. Você fica comigo, aqui, até entendermos tudo o que você precisa, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Eu vou te ajudar a reconstruir sua vida, passo a passo, e você não vai enfrentar isso sozinha nunca mais. Suzy chorou mais uma vez, mas dessa vez havia algo novo no choro. Havia alívio. Mãe, ele murmurou com a voz trêmula. Eu estava com tanto medo. Eu a abracei com força. Eu sei, mas acabou. Agora você está segura. De repente, ouvi meu telefone tocar, um toque curto, direto. Era Rosales. Peguei rapidamente. Poliana? Ele disse com aquela voz firme que sempre passa a seriedade do momento. Precisei te ligar agora porque achei melhor avisar imediatamente. Acabamos de localizar Jackson a algumas quadras da sua casa. Ele não foi muito longe. Está andando pela rua aparentemente procurando algo ou alguém. Meu corpo gelou. Eu imaginava, respondi. Eu preciso que você fique dentro de casa e não abra a porta por nada. Uma equipe vai passar aí para monitorar a área por algumas horas. Melhor prevenir do que reagir. Entendido. Desliguei devagar, segurando o telefone por alguns segundos como se o aparelho estivesse quente.
Voltei para a sala. Rosales encontrou ele perto daqui, informei. Verônica fechou os olhos por um instante, absorvendo o impacto. Ele ainda não desistiu, sussurrou. Ele não vai desistir tão cedo, respondi com sinceridade. Mas agora ele vai ter que lidar com pessoas preparadas. Eu não estou mais lidando com isso sozinha. E Suzy, olhei diretamente para ela. Você também não. Suzy respirou fundo, talvez pela primeira vez sentindo que havia de fato uma rede sólida por perto. Vara colocou uma mão em cada ombro dela. Você tem uma mãe forte e tem a gente. Você não vai cair mais sozinha. Eu me sentei ao lado de Suzy e segurei sua mão novamente. Filha, hoje foi a noite em que você desabou nos meus braços, mas também foi a noite em que você tomou coragem de sair do que estava te machucando por dentro. A partir daqui, tudo muda. Ela sorriu, pequeno, tímido, mas genuíno. E naquele sorriso vi a primeira faísca de esperança desde que ela entrou na minha casa naquela madrugada. Vi que, apesar de tudo, ela ainda tinha força para recomeçar. A madrugada passou devagar, mas com um novo tipo de silêncio. Não o silêncio tenso de antes, mas o silêncio de alguém que finalmente permite que o corpo descanse depois de muito tempo lutando sozinho. Suzy dormiu no meu quarto, com a porta entreaberta, como fazia quando era criança e tinha medo de trovões. Eu me sentei no corredor por alguns minutos, olhando para aquela porta iluminada apenas pela luz fraca da luminária. Pensei em tudo o que poderia ter acontecido e em tudo que ainda teríamos de enfrentar. Mas, pela primeira vez naquela noite, eu não senti medo, eu senti determinação. Porque quando uma mãe vê a filha cair em seus braços, ela não mede esforços para levantá-la de novo. E ali, naquela madrugada que parecia interminável, uma nova fase começou. Não apenas para Suzy, mas para todas nós que nos unimos para proteger alguém que finalmente teve coragem de pedir ajuda. E se tem algo que aprendi naquela noite, é que, quando a verdade aparece, a força para recomeçar também nasce. E nós estávamos prontas para seguir em frente.